No meio de 21, a Bolsa bateu lá quase seus 130 mil pontos. Qual que era a visão dessas pessoas todas sobre o que ia acontecer em 22 e 23? Entendeu? A Bolsa bateu 96 mil pontos em julho do ano passado. Assim, você tem que ser humilde e falar, cara, eu não sei o que vai acontecer. Assim, eu tenho uma impressão. O trader parece aquele cara que ele tá negociando sem nem saber direito o que é e sem fazer nenhum estudo. Então é o cara que tá especulando, né? Quando você fala, não, o cara é trader, significa que assim, o cara não tem fundamento. Não é bem assim, né? Já teve vezes que eu falei que tava short de alguma empresa e a gente fez call depois com a empresa, que o pessoal, quero falar com o Salomão, quero explicar, assim, o pessoal fica um pouco magoado. Tem caras que são muito ligados à empresa, ou então a empresa... Mas assim, não é que a gente tem nada contra a empresa. Então o GPM está negativo. É hora de comprar apartamento na planta. Então, é hora de comprar empresas que vendem apartamentos. Sim, tá começando mais um Market Makers, episódio 61 desse que é o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Salomão, um dos apresentadores deste programa, junto com ele. Opa, nossa, desculpa. Quase que derrubou minha caneca, te dei um cara. soco. Renato Santiago, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, que bela caneca, Renatão. Você viu? Olha como ela é bonita, tem uma pazinha aqui, tem uns detalhes incríveis, tem o logo da cerveja aqui. Mas por que tem essa caneca aqui, Salomão? O que você tá fazendo aqui hoje? Vocês podem ver que tem uma canequinha nova aqui, ela não está aqui à toa, né? A Spaten está patrocinando o Market Makers e você que está acompanhando esse episódio pode ganhar uma caneca dessa também e de quebra ir até o Oktoberfest lá em Blumenau. Para concorrer essa viagem, faz o seguinte, tem um QR Code aqui na tela que você está vendo o podcast ou no link da descrição se você estiver ouvindo ele pela sua plataforma de podcast. Você clicando nesse link ou apontando o QR Code, você vai para o Zé Delivery, aquele aplicativo de entrega de bebidas, e você clica no Promoção Passaporte Spaten. Comprando um pack promocional de Spaten, você já vai levar essa caneca e pode ir até Blumenau, né, no Oktoberfest, se esse pack vier com uma das bolachas premiadas. Vão ser 5 bolachas premiadas, a bolacha aquele apoiador da cerveja, né? Vão estar dentro da pack. Se uma das 5 tiver com você, já pode fazer a mala e partiu Blumenau. Promoção vai só até dia 30 de setembro, então aproveite e obviamente só podem participar quem tiver mais de 18 anos de idade. Parabéns à Spaten pela ideia, parabéns pela parceria aí conosco e, aliás, parabéns por estar presente nos Oktoberfests desde a primeira edição lá em Munique. E, claro, beba com moderação. É isso, Renatão. É isso. Quem é o nosso convidado hoje? Bela caneca, belo convidado. Belo sobrenome do convidado, Belo sobrenome aliás. do convidado, né? Bom, quem tá aqui hoje com a gente é o Gustavo Salomão, é um gestor de ações. Brimo. Que tem um DNA de tesoureiro, né? Ele passou 21 dos seus 30 anos de mercado no Garantia, que posteriormente foi comprado pelo Credit Suisse, né? Trabalhando na mesa proprietária ali da instituição, né? Do Garantia e do Credit Suisse. Em 2010, assumiu a tesouraria da casa, onde ficou até 2018. Dali, ele partiu para o Venture Capital, né? Na QMS Capital, até fundar a Norte Asset Management, que ele comanda desde 2020. É isso, então. Temos aqui no episódio 61, Gustavo Salomão. Seja muito bem-vindo, Brimo, mais uma vez, né? Ele já esteve aqui num episódio passado com o Cássio Bruno da Molt e hoje ele está aqui. Foi um episódio bastante caótico, né? Caótico, né? Era para falar de mercado, falamos de crise de 2008, né? Exatamente. Mas hoje vamos falar bastante de mercado. O que eu gosto do Gustavo aqui é que ele é um gestor com alma de trader, né? Exatamente. Então, agora o mercado está no momento de indefinição. Boa parte dos gestores, principalmente multimercados, não estão tomando muito risco. E eu sei que o Salomão, ele se mexe um pouco mais no mercado. Antes da gente falar de mercado, por favor, conte para a audiência que não te conhece quem que é Gustavo Salomão em um pouquinho mais de 30 segundos, que eu sei que você gosta de se apresentar muito bem. Tá bom. Primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer e uma honra voltar aqui ao Market Makers. Eu tenho 29 anos, né? Quase 30 anos de mercado. Sou engenheiro de formação, mas já fui direto para o mercado financeiro e realmente grande destaque foi essa parte de... Entrei no Garantia em 95 e, na verdade, saí de lá em meados de 2016, passando sempre, a maior parte do tempo na mesa proprietária, mas passei pelo pregão da Bolsa de Valores, eu fui operador de pregão uma época da minha carreira, aí passei a ser trader da mesa, gestor de portfólio, chefe da mesa de Bolsa proprietária e depois tesoureiro. Saí do banco em meados de 16. Na verdade, tem uma parte aí que eu fui essa parte de Venture Capital inicial, eu estava num sabático em Nova York,
comecei a investir em Venture Capital, como eu sou engenheiro e trabalhei no mercado financeiro, principalmente em fintechs, então investi em muitas fintechs nessa época ali, 16, 17, 18, foi uma experiência muito interessante. Voltei para o Brasil, continuei a investir no mercado meu próprio dinheiro, resolvi montar a Norte, e a gente fundou a Norte em plena pandemia, né, que foi uma época né, bem difícil, né, até para atrair talento, que as pessoas tinham um receio, né, de entrar numa startup de gestão, né, uma nova empresa, mas a gente conseguiu formar um time muito bom. Iniciamos daí o fundo no início de 21 e estamos aí com mais de 30 meses, 31 meses de fundo já, com bem-sucedidos e com a performance. Estamos no nosso carro-chefe, que é o Norte Long Bias, estamos batendo a bolsa em mais de 40%. Né? Nesse período foi um período muito difícil, né, para investimento em renda variável. Conseguimos crescer bem aí a gestora, estamos chegando aí a 1,5 bi sobre gestão nesse período, então a gente está bem satisfeito, o time forte, né? A gente não teve quase mudança nenhuma no time, então é muito legal essa experiência de empreender, né? Vocês sabem disso. Pô, né? Estão sentindo isso. Muito bem, porque acho que a grande questão é toda energia que você dedica para o negócio é em prol do negócio, né? Você não perde energia com burocracia ou com sei lá o quê, então é muito legal e graças à Norte que eu estou aqui com a honra de estar aí falando com vocês. E aliás, o fundo Long Bias, né, sem querer fazer muita propaganda ao fundo, né, apesar do mês difícil que teve em agosto, é um dos inimigos ali do IMAB, né, porque até o Faria Lima Elevator postou outro dia, never bet against IMAB, né, que é o grande inimigo aí do mercado, o Norte Long Bias batendo ali também o Ibovespa tá de longe, né, porque até o Ibovespa ficou de lado nesse período, uma leve alta, mas o IMAB ali ficando bem para trás ali. Exatamente. Um dos poucos vencedores do IMAB. O que é o IMAB, Salomão? O IMAB, o que é o IMAB, Salomão? Vamos passar para outro Salomão, né? Queria ver se ele sabia. Tá É o índice, né, que mede, e o benchmark, né, dos fundos long bias, né, da maioria deles, não são de todos, é até o IPCA mais o yield de IMAB. Mas o IMAB é um índice que é composto da média das NTNBs, né, que são os títulos do Tesouro atrelados à inflação. Então, para ter um componente de juro real, para ser um benchmark, você pega realmente o IPCA, mais a média dos yields, né, da NTNB, que é a média, que é o yield do IMAB. Né? Mas o IMAB já é até o título como um todo. Aí eu sempre busco o retorno absoluto, né? Por isso porque tem gente que às vezes bate o Ibovespa, né? O Ibovespa caiu menos 20, o fundo caiu menos 10, bati o Ibovespa, né? Mas aqui, tendo essa métrica de retorno real, você tem que ganhar no mercado sempre. É verdade. O Gustavo, melhor falar assim, né? É melhor, o Salomão né? vai acabar respondendo. E vai me chamar de Thiago também? Não, isso não é estranho, né? Desculpa. Thiago nem... só como pra a dar gente bronca. falou, você tem essa alma de trader aí, ou esse DNA de tesouraria, né? Isso é a gente que inventou, não foi ele que falou, tá, gente? Então, sinta-se livre para falar assim, não gosto desse apelido, não. E aí, olhando aqui os últimos meses do fundo, tem mês que dá lá 8%, depois passa um mês dá menos 6%, aí tem um mês que dá 9%, depois menos 8,5%. Isso é um indicativo de quê? Que você vira muito a mão? Como é que é a sua estratégia ali? Não, eu acho que, assim, primeiro assim, né? O Brasil é sempre um universo, ali, um mercado que tem seus desafios, né? E tem essa volatilidade, né? O que eu falei quando você falou a questão de trader, quando a gente estava conversando antes no telefone, eu falei, então a gente tem uma imagem pejorativa, né? O trader parece aquele cara que ele está negociando sem nem saber direito o que é e sem fazer nenhum estudo, então é o cara que está especulando, né? Quando você fala, não, o cara é trader, significa que assim, o cara não tem fundamento, né? Não é bem assim. Acho que tem, assim, na minha formação de tesoureiro, uma coisa muito importante, assim, vamos lá, eu estava tocando os livros, o book proprietário, ou seja, capital do banco, né? O meu chefe era o presidente do banco, né? Então, o presidente do banco é naturalmente avesso a risco. Ele está junto comigo quando eu ganho, quando eu perco, ele fala, pô, o que aconteceu? Né? Então, isso causa, né, nos tesoureiros, né, e quem está na mesma propriedade, uma questão de, pô, vamos respeitar o mercado, né? E acho que até quem faz isso muito tempo, né, e pensa que década de 90, que é onde eu comecei a operar no mercado, é um outro mundo, tá? É um outro mercado, né? Assim, com menos acesso à informação,
e com muita volatilidade, com taxas, né, com eventos, né, em países muito relevantes, né, que a gente teve uma crise atrás da outra na década de 90 e início dos anos 2000. Então, o que isso faz na formação? Faz com que você fique humilde. Né? Te força a ser humilde, né? Te força a ser humilde. Você fala, pô, você acha uma coisa, pô, de repente aconteceu uma coisa... Aí quando você fala de respeitar o mercado, é isso, né? Nesse sentido de... O mercado acaba sendo soberano ali sobre a sua opinião. E eu, assim, o que eu falo pro meu pessoal, né, falo de forma geral, a pior erro de um gestor, pior coisa de um gestor, pior característica é se levar muito a sério. E, na verdade, isso é em qualquer profissão, se você for pensar, mas o pior erro de um gestor é se levar muito a sério. Porque quando você se leva muito a sério, vamos lá, o mercado começa a dar alguns sinais. Você, por exemplo, acredita demais na sua tese, e você acha que a sua tese, e daí você acha que você é melhor que o mercado, né? Então os caras que estão indo contra você são ignorantes, são burros. E daí com isso você o quê? Aí você tem uma inércia. Você é refratário à mudança. E daí normalmente você só quer conversar com gente que concorda com você. Ou então, por exemplo, o cara que concorda com você reforça aquela sua opinião, aquele seu viés. Então é o que se chama de confirmation bias. E daí você fala, não, é isso mesmo. E o cara que vai contra você, você rebate e não tá nem aí. E isso faz o quê? Quando é que você vai mudar de posição ou mudar de posição quando você leva muito a sério? Quando você apanhou muito. Tá? Então, por exemplo, nesse período agora até da Norte, né, esses 2 anos, pega desde o início de 21, e principalmente esses últimos 2 anos, os últimos 24 meses, né, o segundo semestre de 21 para frente, né, que foi quando a Bolsa deu aquela queda muito forte no segundo semestre de 21, com inflação para cima, juros para cima, e ano de 22 foi muito desafiador, né, e a gente tem nos últimos 24 meses uma diferença muito grande entre o Small, que é o índice das empresas mais ligadas ao mercado doméstico, e que o Ibov, que as empresas sofreram muito, né, com alta de inflação, de juros, etc. E o cara que se levou muito a sério demorou muito para perceber, né, e mudar de opinião e acabou perdendo um bom dinheiro. Só teve, na verdade, assim, foi forçado a mudar de opinião pela queda dos papéis, né? Então, por isso que eu estou falando, só trazendo para a questão de trader, acho que o que a gente faz, o que eu tento sempre fazer, é prestar atenção em tudo que está acontecendo, né? Então, tentar pegar dados, né, de todos os lados. É o que eu chamo de data science analógico, assim, que você tá lá, você está falando com as empresas, né? Porque e as empresas você tem tanto reunião com CEO, com CFO, né? Que tem essas conferências, o balanço das empresas, divulgação de resultado, conference call, um monte de coisa. Você fala com o sell side, ou seja, com todos os analistas, né, que prestam serviço, né, dos bancos. Você fala com o buy side, você fala com todo mundo. Você fala com empresas não listadas, que são competidoras ou que participam do ecossistema daquela empresa, para confirmar várias coisas. Mas você está pegando informações. Aí você tem dados econômicos, dados políticos, você tem o que está acontecendo lá fora. Então você tem que colocar tudo junto, né, para chegar naquela tese. Só que o que a gente faz aí, talvez diferente de outras gestoras, a gente fica revalidando isso sempre. Que é um pouco assim, eu tenho essa tese, eu não posso falar, acho que a gente falou isso daquela vez, né, da questão, era um pouco, tinha um tema do macro com micro, né, aquela vez que eu vim aqui com o Cássio. E é um pouco isso. Então, eu tenho que estar olhando para tudo que está acontecendo, porque é um business assim, se acontecer alguma coisa na China, nos Estados Unidos, ou aqui na política, no arcabouço fiscal, na inflação, ou numa empresa, num setor, no outro, eu tenho que mudar de opinião. A minha preocupação, a minha função é valorizar a cota, proteger a cota, fazer o patrimônio dos investidores da Norte. Então, eu tenho que... Essa humildade é uma proteção, e essa parte do trading é uma proteção de, agora eu não tenho tanta convicção disso, peraí, deixa eu reduzir. Não, agora acho que melhor isso aqui, eu vou aumentar. Tem esse outro dado, vou aumentar aquilo lá. Não, vou reduzir. Então, na verdade, não é que a gente fica que nem maluco tradando, né? A gente fica ajustando a visão e a gente tem umas posições que são core, que a gente carrega há bastante tempo, só que a gente vai ajustando também. Isso aqui está acontecendo, não é bem o que eu esperava. E daí você tem que falar, não é bem o que eu esperava, vou checar, não, peraí, vou reduzir. Né? Vou zerar. E tem várias vezes, tem posições que a gente teve, que a gente estava long,
e depois que a gente virou a mão short. E vice-versa. E depois que virou a mão short, chegou a cobrir e virou a mão long de novo. Então até é engraçado essa parte do short, eu sei que vocês vão comentar disso, e é um pouco polêmico, às vezes que as empresas ficam até chateadas. Já teve vezes que eu falei que estava short de alguma empresa, e a gente fez call depois com a empresa, que o pessoal, quero falar com o Salomão, quero explicar, assim, o pessoal fica um pouco magoado, né, e tem caras que são muito ligados à empresa, ou então a empresa... Mas assim, não é que a gente tem nada contra a empresa. A gente acha que naquele momento, dado as coisas que podem acontecer, que podem ser macro, né, pode ser o governo mudando, vamos lá, tributação, essa empresa vai ser afetada. O earnings da empresa vai ser afetado, ou tem uma outra coisa. E aí isso está previsto na ação? Se não está previsto na ação, opa, tem uma oportunidade. Porque eu não estou aqui para ser amigo do CFO da empresa ou do CEO e assim, porque eu sei que ele não é meu amigo. Ele vai gostar de mim se eu tenho a ação dele. A partir do momento que eu não tenho mais, ele vai gostar do outro cara. Entendeu? E daí, se eu falar que eu tô short, ele vai falar, pô, o cara tá short, né, tá falando mal da empresa. Não tô falando mal da empresa. Porque não é uma discordância de fundamento necessariamente, né? Às Muitas vezes vezes é uma discordância do preço que o mercado tá pagando. Você não discorda da empresa, você discorda do resto do mercado. Nada contra a empresa, tudo contra o preço. Exatamente. Assim, as empresas, cara, no Brasil, que estão aí há 20 anos, 30 anos, né? A gente tá aqui, você tá com a empresa há quanto tempo no Brasil? Eu tô com a empresa há quanto tempo no Brasil? Cara, é duro. O cara tá há 20 anos e passou pela década de 90, anos 2000, inflação, juros de acima de 20. Pô, o cara é um vencedor, assim, big time. Survivor. Então, você não tem nenhuma coisa contra a empresa. Mas fala, cara, isso aqui não tá precificado. Assim, como é que o mercado performa? E daí, um ponto se eu não tô me levando muito a sério, eu tô olhando essas coisas, o que importa, na verdade, tem muita gente que dá muito valor ao valuation. Né? O valuation é um data point desse data science. É um. A coisa mais importante é o que acontece na margem. Entendeu? Pô, tem um data point. Se na margem a empresa surpreende positivamente, pô, a ação vai subir. Se surpreende negativamente, vai. Aí o ponto você tem que entender qual que é, da onde vem, o que vai acontecer, qual que é a sua convicção sobre o que vai acontecer com o resultado no próximo trimestre, no próximo semestre. E aí, nessa questão de, um pouco até, acho que a gente falou lá aquela vez, que eu falei assim, o longo prazo é a soma dos curtos. Dado que eu sou humilde e eu não me levo muito a sério, eu não tenho... Você perguntar, eu tenho um cenário para 24. Né? Agora, o que vai acontecer assim, para segundo semestre de 23, para 24? Eu tenho uma certa visibilidade, uma impressão. O que vai acontecer em 25? Ou 26? O cara, assim, a gente está falando desse... Vamos lá, o início da Norte foi início de 21. Você pega no meio de 21, a Bolsa bateu lá quase seus 130 mil pontos. Certo? Qual que é? E assim, todo mundo, mercado profissional ali e tal, quase 130 mil pontos. Qual que era a visão dessas pessoas todas sobre o que ia acontecer em 22 e 23? Entendeu? A Bolsa bateu 96 mil pontos em julho do ano passado. Assim, você tem que ser humilde e falar, cara, eu não sei o que vai acontecer. Assim, eu tenho uma impressão. Agora, se eu tô pegando dados o tempo inteiro, e eu tenho fundo com pessoas que investiram no fundo, e assim, tô aqui, eu tenho essa tese para o longo prazo. Né? Quem tinha tese para o longo prazo e estava comprado em Magalu a 20 e poucos reais, bateu 25 reais, Magalu agora é abaixo de 3. Qual que era a tese? Assim, e a Magalu é uma empresa ruim? Não. Mas assim, quem estava comprado em Natura a 50, 60 reais, Alpargatas a 60 reais, Centauro a 25 reais, tem um monte de empresas que decepcionaram bastante no estado. Então, não adianta falar, eu tenho essa tese, eu gosto muito disso, eu tenho confiança no manager, o manager pode ser muito bom, mas tem o management das empresas também tem um viés. Óbvio que você falar para o manager da empresa, pô, acho que vai ser pior, não gosto muito da ação, tá cara. Ele fala, não, você não tá. E várias vezes a gente já falou com o manager de empresas que a gente estava short, o cara, pô, acho que tá muito barato. Eu falei, cara, por que tá muito barato? Assim, porque caiu muito. Mas o que vai acontecer na margem? Você está vendo uma melhora? Já teve uma vez que eu sentei com duas empresas que eu estava short, né? E os caras falaram para mim, pô, tá muito barata a nossa ação, porque caiu. E eu falei, por quê? Porque caiu muito. E era porque eu ia fazer estava participando de um painel
E eles eram panelistas, né? Ou panelistas, sei lá como é que fala. E numa conferência, né, do meu lado, no salão do lado. E eles não sabiam que eu estava short, tá? Nesse momento. E daí eles chegaram para mim e falaram assim, pô, vocês vão fazer o painel dos hedge funds, né, assim, dos fundos, pô, fala para comprar nossa ação. O cara assim, que nem fala para torcer pro meu time. Cara dura, assim? Não, falou para mim. Tá. Mas assim, a gente tava lá tomando um café antes de começar o negócio. Bom. Aí eu falei, por quê? Porque tá muito barato. Por quê? Porque caiu muito. Mas assim, então me dá um subsídio. Isso era novembro do ano passado, final de novembro do ano passado. Tinha acabado, quer dizer, pós-eleição, meio da Copa do Mundo. Já tinha começado a Copa do Mundo. Empresas de varejo, tá? De consumo. Falei, mas como é que estão vendas aí? Era um pouco antes da Black Friday. Falei, vocês estão animados para Black Friday? Eles, Falei, mas e aí, mas dezembro, assim, vocês estão achando que, pô, vai vir forte para Natal? Assim, vocês estão bem animados? Você acha que vai surpreender positivamente? Eles, não tanto. Então. Eu falei, gente, vocês precisam me ajudar para defender a tese. Eu quero defender, né? Eu tava short, não falei. Me ajuda a te ajudar. Que negócio, o lema do Brasil, para rir tem que fazer rir. Então, vamos lá. Por que a ação tem que subir? Tem que ter uma notícia positiva. Vai acontecer alguma coisa positiva? Eram dois CEOs de empresa. Então deixa. Então fica um negócio assim. Aí eu falei, gente, se em algum momento vocês forem surpreender o resultado for positivo, o quarto trimestre, assim, eu estiver muito animado, e não é assim, obviamente você não está querendo, mas isso é parte do Analog Data Science, que eu falei. Falei com a empresa, com os presidentes, na boa, pô, mas por quê? Tem que comprar, tal, não sei o que lá, pô, legal, me ajuda aí, tá indo bem, você tá animado, vai bater budget? Não, blank. Ele, obviamente, sempre tenta fazer coisa, mas assim, é um pouco... Naquele momento, para o investidor, o que interessa é se o cara vai surpreender positivamente. Daí saiu o quarto trimestre dessas empresas só lá em fevereiro, né? Fevereiro e março, né? Mas a ação caiu bastante. Uhum. Porque foi ruim, porque decepcionou. E porque é um reflexo, de novo, o cara não tem mágica, né? Vamos lembrar qual que é o horizonte que a gente estava lá em novembro. Tá? Era pós-eleição, a eleição foi polarizada, então metade das pessoas ficou chateada com a eleição, começou uma Copa do Mundo, cara, então você chateado, você tem o quê? Você tem input, você fala, cara, vai mudar a situação, não sei como vai ficar, tô pé da vida. Qual que é a sua propensão ao consumo naquele momento? Baixa. Veio uma Copa do Mundo, qual que é a sua propensão? Cara, vai comprar cerveja. Uhum. Né? E eu lembro que naquela época que a gente fez, né? Até interessante, porque a gente pode falar de mudança, né, de posição. A gente, em início de novembro, a gente comprou o Ambev pós-eleição, exatamente porque tinha a Copa do Mundo, e vendeu um basket de consumo. A gente vendeu e-commerce e vendeu algumas empresas de consumo. Né? Fez um play long short. Iam comprar, não iam comprar televisão, iam comprar porque já cerveja. comprou televisão, assim, você tá pé da vida, você não quer comprar, assim, você não quer comprar, você não quer sair comprando. Cara, você quer beber pra Copa do Mundo, vai encher barzinho. De novo, é parte de simplesmente olhar, ok, o que aconteceu na margem, se tivesse uma empolgação com a eleição, pô, que demais, tal, agora vai, e falando com as empresas, né, em dezembro, pô, vou investir, vou contratar, vou não sei, não, o que as empresas estavam falando em dezembro? Putz, vou rever budget, tem uma tremenda incerteza, vou cortar custo, vou cortar gente. De novo, todos esses são dados para você falar, pô, peraí, o cara tá revendo o budget, vai cortar custo, tal, porque aconteceu uma eleição. Sim. Né? E o pós-eleição foi ruim. Então, e que tem uma Copa do Mundo, né? Aí o governo novo começou a falar, ainda né, não tinha tomado posse, vai falar coisas que é contra mercado. Sim. Aí você fala, pô, não, eu vou ficar aqui independente, que minha posição é a longo prazo. Não. Então aí, contei essa historinha toda para falar, o negócio do trader é você reagir a coisas de mercado, ao que está acontecendo, à sua volta. Né? Pô, reagir à eleição, reagir que tem uma Copa do Mundo que afeta consumo pontualmente ali. Mas se tem tráfego, tem gente que está olhando
fluxo, tráfego em site para ver se o cara vai tá vendendo mais ou não, né? E-commerce tem muito essa análise. E daí você faz, olhando essas coisas macro, você toma a decisão, ok, eu vou alocar nisso. Então, por exemplo, a gente fez esse play de Ambev contra até e-commerce, foi principalmente e-commerce, que a gente achava que Black Friday é muito importante para e-commerce, né? E a gente achava que a Black Friday ia ser fraca, que era a primeira Black Friday numa Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo é sempre no meio do ano, né? No verão europeu. Então, como era no Catar, foi em novembro. Então a gente shorteou e-commerce e comprou Ambev, principalmente. Esses plays de consumo a gente já tinha short, na verdade. A gente vai ajustando para cima ou para baixo, e era relativo com outras empresas. E acho que de novembro até o final do ano, o mercado, né, fraquejou, porque caiu bem em novembro e subiu um pouco em dezembro. Eu não lembro como é que foi exatamente em dezembro, mas não foi tão bem. Mas assim, a principal queda foi em novembro. E-commerce caiu da eleição até o final do ano, tipo uns 20%. E a Ambev ficou meio flat. A Ambev autoperformou o mercado, ela tinha esse push aí da Copa, é mais staple, tal, não sei o que lá, e daí, putz, ela... Então foi um play que funcionou. De novo, um play que foi um trade para esses 2 meses. Um exemplo. O que eu acho legal de quando a gente entrevista muita gente, né? A gente começa a perceber a ciência do mercado tá com todo mundo, né? Enquanto o Gustavo falava, eu lembrei da análise que o Rodolfo fez no Small Caps Master, falando da análise do elevador vazio, né? Assim, e se o elevador sobe vazio é porque alguém desceu, e se o elevador... E esse é o tipo de análise que muita gente faz com ação, né? Vai subir porque caiu e vai cair porque subiu. E uma coisa que eu puxei aqui, eu tava até pegando o nosso site, no Quem Somos, o item 4 do Quem Somos. A gente se autodefine como os pontos, né, os pilares do market maker, os princípios fundamentais. O item 4 era a diversão. Nós os divertimos, buscamos ter conversas profundas com as maiores mentes do mercado financeiro, mas sem abrir de tornar essa conversa divertida e engraçada. Nós nos levamos a sério, mas não muito a sério. Quando você falou que não é para se levar tão a sério, a gente já leva isso desde o day one. E eu lembrei do Daniel Goldberg também, quando ele fala que você não consegue nem prever direito o seu próprio fluxo de caixa daqui a um ano, né? Por causa de bônus, por causa de salário. Como é que você vai prever para 2027 uma coisa que está acontecendo com uma empresa, enfim, super detalhada? É o compound do conhecimento, né, Renato? É o compound do conhecimento, Tudo exatamente. que a gente vai absorvendo nos programas, a gente vai usando aqui nos papos. Mas, Brimo, te chamar de Brimo pra não ficar chamando de Gustavo. Gustavo é estranho, porque né? Gustavo, assim, é a minha mãe que me chama, tal, não sei o que lá. Então, Salomão, gestor. Você falou muito, né, da mudança de visão do mercado. Como está agora, né? Estamos gravando numa véspera de feriado, né? O dia 5, esse episódio vai ao ar. Famosa antevéspera. Uma famosa antevéspera, né? Mas vai ao ar no 7 de setembro, então vai ser bom porque não vai ter surpresa no dia do episódio, né? O mercado já vai estar fechado por causa do feriado. Mas como está a sua cabeça nesse momento, né? Em termos de posição, né? Acho que é legal até detalhar, porque o fundo de vocês pode ter uma parcela vendida, uma parcela comprada. Então, como está a estrutura pensando no Not Long Bias? Sim, lógico. Eu acho que a gente está com uma visão construtiva e se vocês lembrarem, né, eu sempre falava, e falei aqui de novo, né, que o macro é uma coisa muito importante para a gente tomar a decisão, para daí alocar no micro. Aí eu vou fazer até falar como é que a gente chegou aqui, né? Os últimos 24 meses, a gente teve acho que 24 meses seguidos de saída de bolsa, de fundos de bolsa, tá? Foram mais ou menos 120 bilhões de reais. Parcela em bolsa dos portfólios, acho que até eu tinha esse dado de julho de 21, aí é um pouco mais, são 25 meses, era 16%, 16 e pouco. Parcela em bolsa dos portfólios, né, tá mais próxima a 10%. Tá? E, de novo, foi aquele período que começou, né, a partir de julho, agosto de 21, o mercado começou a cair por causa de uma razão fundamental, tá? Que às vezes demora a ser percebida, mas ela tem, assim, consequências diretas e consequências secundárias, terciárias, que é a inflação. Tá? A inflação então vamos lá, a questão macro mais importante para investimentos.
Por quê? Porque a inflação afeta o custo das empresas, né? E que então e as empresas e afeta a capacidade de consumo dos consumidores, tá? Então a empresa vai perder margem, ela não vai conseguir repassar o preço, porque está num mundo competitivo. Aí afeta o quê? A despesa financeira da empresa. A empresa tem uma alavancagem. Muitas vezes o consumidor também é alavancado, então afeta a capacidade, a despesa financeira do consumidor. Isso faz com que aumente a inadimplência. Então, se você tem diretamente assim, se você é uma empresa alavancada que vende para um consumidor alavancado, tá? Você vai perder na sua despesa financeira, na sua margem, e o seu consumidor vai ficar com problemas e você ainda vai ter inadimplência. E você muitas vezes dá crédito. Você tem caso de empresas alavancadas que vendem para consumidores alavancados e dão crédito para esses consumidores. Então você perde no crédito, você perde na venda, você perde na margem. Então é um blow assim em todas as coisas. E daí tem um efeito secundário, que é o seguinte: sobe juros para todo mundo, inclusive para o investidor. Então a taxa de desconto que você pede é maior, seu custo de oportunidade é maior, e por isso você tem essa saída de bolsa para a renda fixa. Então o fato de você ter uma inflação muito acima de esperado no Brasil e no mundo fez com que acontecesse tudo isso. E esse fenômeno é o quê? Ele é longo. Tá? Não adianta o Banco Central subir, por exemplo, vou acabar com a inflação, vou subir 500 bases de uma vez. Não adianta, porque a inflação vem de um desbalanceamento de oferta e demanda, e a principal coisa para definir a inflação é a oferta. Se você não... E o que aconteceu ali pós-pandemia, você teve uma disrupção na oferta. Uhum. E daí com a volta da demanda no fim da pandemia, não tinha oferta. Tinha problema de chip, que a cadeia de suprimento estava quando fala de problema de oferta é que estava faltando produto. Isso, estava faltando produto. O preço do produto sobe. Isso, exatamente. Não tinha oferta para atender aquela demanda, oferta de produto, e daí com isso você vê a inflação e não adianta subir o juros de uma vez. Então, aí existe um processo de investimento para retomar a oferta, para você trazer o chip, e daí quando você investe, dado que os preços subiram, você quer trazer essa oferta, e daí você está subindo os juros, e em algum momento você vai controlando um pouco a demanda, a oferta vem, e daí você começa o processo de desinflação. Natural, isso aí é econômica 1.0, economia 1.0. Só que, assim, muitas vezes os investidores, eles subestimam os efeitos, né, e demoram a reagir, que é aquele negócio, se você fizesse data science analógico, você vai reagir mais rápido. E por isso que a gente, por exemplo, foi bem nesse período, né? Eu falei que a gente bateu a bolsa em mais de 40%, porque a gente percebeu isso e a gente fez short em papéis que iriam se prejudicar com esse aumento de juros, né? E tem vários papéis que a gente fez short, que a gente viu, vai ter um fluxo de saída de bolsa. Teve um IPO recente. O IPO captou R$1 bilhão. Negocia a ação da empresa R$20 milhões. Pô, quando o pessoal perceber e que o papel, né, a empresa não vai entregar o resultado, vai ter um fluxo grande de venda, que vai afetar também a ação. Quer dizer, então tem um efeito diretamente no resultado da empresa e um efeito simplesmente de fluxo de venda. Assim como tem efeito muitas vezes de fluxo de compra que cria bolha em valuation. Por isso que eu falei que o valuation é uma coisa muito importante, mas não é a coisa mais importante. Porque a hora que tem uma decepção, se tiver um fluxo gigante, a ação vai ficar muito depreciada. Então é isso, e a gente tinha tido um primeiro semestre de 21 que foi recorde de IPOs. Então quando você olha assim, obviamente agora olhando de novo, vamos ter uma máquina do tempo aqui, pega o DeLorean lá do Back to the Future. Não faz sentido, realmente tem esse mundo de IPOs, o juro para cima, deve ter um fluxo de venda tal. E então deve cair as ações. Só que você tem que voltar lá sem ter informação nenhuma. Você tem, por isso que assim, você tem que ser humilde, olhar o negócio e falar, cara, isso aqui não está muito esperado, então vamos shortear. Então a gente shorteou ações de IPO, simplesmente que a gente via que tinha fluxo, ou ações de empresas que eram essa situação. Tem empresa alavancada, que vende para consumidor alavancado.
muitas vezes ganha dinheiro, dá crédito para o consumidor e ganha dinheiro nesse crédito. Falou, cara, vai ter inadimplência, esse cara vai se ferrar. Então, mas... Você vai começar a citar nomes? Não, calma, ainda não. Mas eu tô falando assim, mas assim, só para falar o seguinte. Então, isso foi como a gente chegou até aqui, certo? Aí começou o processo de desinflação. Mas só disso aí do IPO, você falou pegar a máquina, tipo, hoje analisar parece que é muito óbvio, mas o episódio da semana passada, que foi ao ar, o Guilherme Achê, da Esquadra, falou, né? Pô, inquestionável o histórico do Guilherme Achê como investidor, né? Tanto long quanto short. Mas ele falou sobre a experiência dele com IPOs, que ele falou que é 100% de certeza que ele vai perder dinheiro. Todo IPO que ele entra, ele perde dinheiro, e aí chega o novo ciclo de IPOs, e mesmo assim, ele sabe que ele vai perder dinheiro, mas tem sempre alguém ali na equipe que fala, pô, mas olha essa empresa aqui, olha que interessante, olha que não sei o quê. Né? Geralmente alguém mais novo também, né? Também para jogar a culpa nos outros, né? Mas enfim, mas ele que toma a decisão. Mas ele vai lá, pô, olha essa empresa, que interessante. Entra e toma. Então também tem o momento lá é importante. Acho que o valuation ele te ajuda a fugir de certas ciladas, mas não é determinante porque às vezes tem essa questão do FOMO, né? Você vê todo mundo entrando no IPO, ganhando dinheiro, a empresa tá exatamente lá. Isso. E assim, vamos lá, a gente, né, a Norte, ganhou dinheiro em alguns IPOs em 21? Ganhou. Perdeu em vários? Perdeu. Então, mesmo assim, você fala assim, putz, aqui não, tá com uma cara boa. E assim, você vê um IPO performando, outro performando, e você entrou, às vezes, entrou um pouquinho e tal, fala, cara, não, agora isso aqui tá dando certo. Aí começa a dar, até parar de dar certo. E o problema... Assim, dá certo até dar errado. O problema é assim, a única coisa que eu tenho um certo preconceito assim, não é preconceito, você tem que ter um cuidado com pouca liquidez. Por quê? Porque a porta de saída é muito pequena. Esse número que você falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Realmente, um IPO que movimentou 1 bilhão, né, e a empresa negocia 10, 20 milhões por dia, né, quer dizer que tem 1 bilhão aí desses papéis no mercado, isso. Que se o investidor comprou aquilo tiver uma surpresa negativa, ele não vai sair de 2 em 2, né, para não interferir muito no fluxo. Pode apertar um botão ali e distorce completamente o preço do papel. E assim, o que é triste, vamos lá, disso, mas assim, esse é um desafio, porque assim, você capta 1 bilhão, a empresa tem um valuation de 5, 7, então você captou ali 15% da empresa, né, 1 bilhão e tal. E, pô, a empresa pode estar indo bem e depois, qual que é a ideia sempre? Pô, essa empresa vai fazer mais ofertas e vai aumentar o free float, mas na história do papel aceitar tudo, vai dar tudo certo. A partir do momento que dá errado, e você tem, pô, investidores estrangeiros, né, que tem um grupo grande desses investidores estrangeiros que não são caras de fundamento. Não é cara que estudou assim, é aquele cara que entra em um monte de deal fazendo esse play de IPO, vou entrar aqui, vou entrar aqui, vou entrar ali, certo? E, putz, aquela posição que ele comprou, que pode ser 100 milhões de reais, cara, é nada do portfólio dele. Né? É 20 milhões de dólares, pro cara não é nada. E na hora que aconteceu qualquer coisa, que pode ser uma coisa macro no Brasil, não necessariamente é uma coisa naquela empresa, ele pode realmente apertar um botão e falar, cara, vamos vender isso aí porque é 0,1, de cabeça, não, é 0,2% do meu fundo, tá numa parte pequena lá do fundo, tá, não quero saber. E daí ele derruba o papel 15%, essa queda chama stop de alguns outros caras que estão comprados e o papel pode cair bem mais. Então, se não tiver uma notícia boa, contrária, alguma coisa, então é um pouco o que aconteceu nos IPOs, mas vamos lá, voltando assim, estamos Deixa aqui. Só dar uma dica cultural pelo que você falou, a newsletter do Matheus Soares de hoje, que ele fala sobre, que se chama Como um Velo Investor usa o fluxo dia 5 ao de seu setembro, valor. né? Hoje é terça-feira, tá lá no site, né? Se você já for assinante da nossa newsletter, você já vai estar recebendo. Não, e às vezes, por exemplo, de novo, quando tem esses sell-offs de venda, às vezes é oportunidade de compra, tá? Só para estar claro, não é que, pô, isso aí vai ser bola de neve, vai ferrar tudo. Mas, assim, é um efeito que acontece e, de novo, o que eu quis dizer é, contando a história do processo de inflação, como a inflação é prejudicial para investimentos, para apetite a risco. Sim. Tá? Aí você entra porque sobe os juros para caramba e acontece tudo isso com as ações, com as empresas e com os investidores. Aí vamos lá para o processo. Aí trouxemos a oferta. Você vê assim, você tem investimento em um monte de setores para trazer oferta. Trouxe oferta, vieram chips, pô, produção agrícola bombando. O que aconteceu? Pô, começa um processo de desinflação.
a inflação sendo revisada para baixo. Isso aconteceu no Brasil esse ano, né? A expectativa de inflação esse ano, início do ano, era 6%. A gente está falando de uma inflação mais próxima de 4%, um pouco abaixo de 5%, porque surpresas positivas, né? De desinflação, inflação mais baixa, né? E o que é? Vamos lá, a desinflação é o processo reverso, né? E, de novo, é um processo lento. Tá? Então, a desinflação faz com que o custo, né, seja mais baixo do que esperado. Em alguns casos, começa a ter um pouco de deflação, a margem das empresas sobe, aí a curva de juros começa a precificar a queda, aí começa a cair juros, né? Então, despesa financeira abaixa. Então, você está com uma margem melhor, despesa financeira baixa. Nos consumidores tem mais poder de compra. Você faz pico de inadimplência e daí você consegue... Porque tem um processo também dos consumidores de ter reajustes salariais, tal, não sei o que lá, mas isso, de novo, vai lento. Aí quando começa a ter essa desinflação, você tem todo esse efeito de você vai começar a ter surpresa positiva de earnings. Você começa a ter melhoria de inadimplência, você baixa a provisão de inadimplência. Né? Os bancos estão falando, a gente, de novo, no nosso data science analógico, acreditam que o pico de inadimplência é agora. Foi agora, está sendo agora durante esse terceiro trimestre. Por volta de agosto faz o pico e em setembro começa a melhorar. Tá? E daí o que acontece? A gente tá com juros, então, que saiu de 2% para 13,75%. Tá? E agora a gente começa a ver os juros indo para... A gente acredita aí num corte de por volta de 500 basis points. Então a gente vai estar aí chegando a juros de 9% no terceiro trimestre, né? Daqui a um ano. Né? Por volta de 9%. Pode ser 9,5%, pode ser 8,75%, pode ser... Mas é uma outra ordem de grandeza. E a gente está falando do quê? De inflação ano que vem por volta de 4%, com juro por volta de 9%. Estados Unidos, quer dizer, isso é um fenômeno global. Estados Unidos, a gente também está num processo de desinflação, de desaceleração da economia, tá? E a gente, na minha opinião, o Fed já fez a última alta de juros, né, 5,5%, né? A próxima reunião do Fed, no FOMC, daqui a 2 semanas, eu acredito que vai ser manutenção. Né? O Copom acho que no mesmo dia, vai baixar a mais 50 bases. Né? Não estou falando nada do que já está diferente, né? Muito diferente das expectativas. Mas aí o Fed, em meados do ano que vem, por volta do segundo tri do ano que vem, vai começar a baixar juros. Então, quando a gente tiver, vamos lá, julho, agosto do ano que vem, meio do ano, a gente vai estar com juros aqui abaixo de 2 dígitos e com o Fed cortando. Ainda vai estar, o Fed vai sair do 5,5 para 5,25, para 5, mas já está iniciando um processo de corte de juros. Né? Como é que vai estar o apetite a risco meio do ano que vem em relação a agora? Bombando. Vai estar maior. Aí você vai começar a ver histórias de novo, mesma coisa. IPOs, né? Volta agora. A gente acabou de sair das férias, estamos na volta das férias americanas, né? Hoje, Labor Day foi ontem, começa a ter deal, né? O mercado de IPOs, né, tá pequeno, né? Tem pouca demanda, mas começa a ter uns deals grandes. Se os deals performam, começa a ter um pouco mais de animação de, isso aqui funcionou. Mas assim, é um processo, não é uma estrada, né, com pavimento ali, assim, tem bumps. Mas o ponto é, a gente ou seja, naquilo que eu falei inicialmente, a alocação de bolsa nos portfólios aqui no Brasil, em 10%, era 16%. 24 meses seguidos de resgate, 120 bi de resgate, isso em fundo de ações. Fundos multimercado foram 100 e alto também. A gente teve, acho que, o primeiro inflow de multimercado esse mês agora. Quer dizer, o multimercado é um pouco diferente, né, dos fundos de ações, né, essa questão dos inflows e outflows, né, de resgates e aportes. A gente teve, assim, a gente está começando a ver sinais de aumento de apetite a risco, né, de diminuição de resgate. Mas o processo de você voltar a investir é lento. Os juros aqui está em 13,25. O pessoal ainda está investindo em debênture incentivada, LCI. São investimentos, quando você olha risco-retorno, bem mais tranquilos. E eu não estou falando que o pessoal vai investir que nem louco na bolsa. A única coisa é que você vai sair desses 10%, que é historicamente muito baixo, para um percentual mais alto.
Aí você vai estar lá com juros abaixo de 2 dígitos. Tá com desaceleração na economia assim, mundial, mas é uma desaceleração mais branda. Acho que daí tem um detalhe também que é importante. Você poderia estar cortando juros porque está numa desgraça, né? Porque você está numa depressão, né? Porque ferrou. Não é o caso, né? É por causa da inflação. É por causa que você está conseguindo trazer inflação e expectativa de inflação para baixo, que é a coisa mais importante para apetite a risco. Então, esse aumento do apetite a risco está contratado, ele vai ocorrer. Não tem uma data exata, não, é para comprar no dia 3 de outubro ou no dia 15 de novembro, não. O ponto é, ele vai ocorrer ao longo desse período. Tá? Então, com isso a gente está mais construtivo com a Bolsa. A gente veio aumentando a nossa posição. Nossa posição de Bolsa era muito baixa até meio final de abril ali. Tá? E aí, com várias coisas que a gente foi vendo do governo, aí entra aspecto não só inflação, você teve essas notícias positivas, né, de revisão de inflação para baixo, revisão de PIB para cima, mas você teve muitas notícias positivas no sentido de tirar riscos de cauda. Uhum. A gente tinha muita preocupação como é que ia ser o governo novo, o governo estava falando um monte de coisa que não era market friendly, né? Que jeito bonito de dizer. Não era market friendly. Diria assim. Então não eram assim, criavam o quê? Um medo nos investidores. Você falou, tem um monte de risco de cauda. E daí, batendo no Banco Central, falando que para mudar a meta de inflação, querendo mudar marco do saneamento, mudar a lei das estatais, mudar a Eletrobras. do fiscal também. Fiscal, e o fiscal, você está certíssimo, primo, por isso que você tem sobrenome Salomão. Salomão é à toa, né? Mas assim, a coisa mais importante ali era, quando assumiu o governo, o Lula demonizou o teto de gastos. Né? Então falou, ferrou. E eu achava que o arcabouço, eu tinha um receio do arcabouço, de que, vai ter um monte de brecha. Vamos colocar, não, isso aqui não conta, isso aqui não conta. Falou, ferrou, vai ser muito frágil. E não, foi melhor que esperado. Aí começou um monte desses riscos de cada, não mudou meta, quer dizer, colocaram novos diretores do Banco Central. Ok, não foi nenhum maluco. Né? Parou de brigar com o Banco Central. Não mudou. Aí tem um lado também do Congresso, acho que importante, tem uma outra coisa também de Brasil, que vem nesse cenário, que é o fato de que o Poder Executivo tem muito menos poder hoje em dia do que tinha na época do Lula 1, 20 anos atrás. Então, o Legislativo ganhou muita força. E tem um pensamento ali mais de centro-direita. E de respeito aos ganhos de governança que a gente teve nos últimos anos, né? De mudança, de reforma, de independência do Banco Central, marco do saneamento, lei das estatais. Assim, tem um monte de coisa que a gente foi evoluindo, né? E desestatização da Eletrobras. Assim, de coisa que, não dá para reverter. Né? Se reverter é péssimo. Porque daí mostra que o Brasil não é sério. Então, e tem essa consciência. E acho que tem um processo natural de quando um governo novo assume, de até as coisas engrenarem, ou dessa comunicação. Eu não estou falando que está ideal agora, mas melhorou em relação ao início do ano. Né? No início do governo Bolsonaro, também deu um monte de ruído entre integrantes do governo e Congresso. Na época era o Rodrigo Maia. Né? Então, e depois de uns 6 meses deu uma engrenada. Uhum. Então o governo não começou assim as mil maravilhas, né? Teve um estresse ali. Aqui também teve estresse, só que tinha muito mais riscos de cauda. A hora que você foi tirando esses riscos de cauda, você fala, opa. Então a gente estava com um delta comprado, né? O net comprado, entre comprado e vendido, ali em abril de uns 40, entre 40% e 50%. Nosso neutro é 70% pro long bias. A gente no início de maio... Isso quer dizer que o neutro é 70%? Não, a gente estabelece que assim, a posição do long bias, o long bias não é um fundo long only, né? Porque tem essas posições shorts. Uhum. Então você pega o patrimônio do fundo, né? Tudo que a gente tem de ativos ali, a gente não fica 100% comprado em bolsa. Tá? Então o que a gente considera a posição neutra, que a gente, como produto do fundo, é 70% comprado. Próximo a 2/3, né? Tá. Mas ali, 70% comprado é o nosso neutro. Ou seja, se a gente não tiver nem positivo demais com o mercado, nem negativo demais com o mercado, a gente vai estar por volta dos 70%. Tá num range ali. E a gente estava com 45%.
A gente, início de maio, foi para 70. Assim, quando a gente começou a perceber isso, aí migramos rapidamente, cobrimos short, aumentamos a posição comprada, a gente estava com mais caixa, né? Aí fomos para 70 e poucos por cento. Início de junho, final de maio, fomos para 80%. E início de julho, bateu o high, que foi por volta de 90%. Aí em agosto, a gente já chegou a reduzir para 75% e voltamos a aumentar. Agora a gente está entre 80% e 85%. Ou seja, a gente está com viés positivo em relação ao nosso neutro. Tá? Porque a gente está vendo essas coisas acontecendo. A gente tem aí a reforma fiscal, né, na questão de consumo, né, do IVA, que deve ser aprovado, que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, vai ser aprovado até final do ano. E tem agora as outras questões fiscais, né, que o governo se colocou, o Haddad se colocou uma meta muito agressiva, né, de déficit zero ano que vem. Eu acho muito difícil, e o mercado também, o Conselho de Mercado tem por volta de 0,7, 0,8 de déficit. A gente também acha que é melhor das hipóteses meio de déficit, né? Mas eu acho que está, assim... Mas o Haddad, eu até entendo a estratégia dele, ele está na dele de colocar uma meta muito agressiva e depois tentar negociar. Né? E acho que vai ser discutido realmente, quer dizer, está aí na pauta, né? Fim de JCP e várias subvenções, está tentando reduzir benefícios que tem para alguns setores. Eu acho que é uma luta que não é simples com o Congresso, porque tem muito lobby no Congresso, mas acho que alguma coisa o governo vai conseguir. Tá? Então tem, assim, isso impacta algumas empresas, também tem isso, aí você se posiciona também contra ou a favor, né, o long ou short, algumas empresas, dependendo do que você estima de impacto, quem que é mais frágil, quem que é menos frágil. Eu quero ouvir o que você tá long e o que você tá short, mas assim, só antes, como você deu uma explicação longa aqui, eu fiz um resuminho, só para até facilitar quem já estiver ouvindo. Conclusão que eu peguei aqui, né? A gente tem um cenário onde fundos ainda estão subalocados em bolsa, os resgates dos FIAs e dos FINs pode estar chegando ao fim, estamos chegando a uma inflexão. Daqui 12 meses, Selic pode estar em 9 com o IPCA em 4, tá? A inflação está sendo controlada. Também, até um pouco antes de 12 meses, Fed deve começar a baixar juros e a economia global está desacelerando, mas uma desaceleração mais branda. Tudo isso para ter uma conclusão que o aumento de apetite a risco está contratado, como você disse. Não dá para saber quando que vai ser esse aumento de apetite, mas está contratado isso aí no longo prazo. E aí, por isso, vocês têm ali, em média, 70%, né, comprado neutro, vocês chegaram a ter 30%, 40% lá no começo do ano e hoje estão na faixa de 85, 90, ou seja, estão já com viés mais positivo. Perfeitamente. E aí, entramos o que está long e o que está short aí no Norte Long Bias. Tá bom, vamos lá. Alguns exemplos. E só, essa daí eu dedico tem um cara que comenta assim sempre, pô, o Salomão no final sempre pergunta, é para comprar ou para vender? Então aí já estamos com outro Salomão. Ué, mas já falou que é para comprar e para vender. Uma pessoa tá vendo esse programa para quê, né? É que eu não sei se foi uma crítica ou um elogio. Eu acho que foi, Salomão só pergunta se é para comprar ou para vender. Vamos lá. Claramente, setores que se beneficiam dessa queda de juros, né, e baixa da inflação, né? Um setor que a gente gosta bastante, vai destacar, é o setor de construção civil, né? As home builders, né? E você tem várias, o que é legal assim desse setor na bolsa é que você tem um monte de empresas. Então você não precisa fazer a aposta num cavalo só. Você pode olhar setorialmente, né, e comprar várias empresas. E eu não sei se você lembra, então, há 2 anos atrás, quando teve em 2021 essa alta da inflação que surpreendeu, vocês lembram lá que o INCC, né, que é o Índice da Construção Civil, bombou, o IGPM bombou, e teve toda aquela discussão de reajuste de aluguel, que estava atrelado ao IGPM, o IGPM foi, se o IPCA surpreendeu e foi para mais de 10%, o IGPM foi para 20%, eu lembro. né? Aí o pessoal, ferrou, né? Então, os aluguéis começaram a ser mais reajustados pelo IPCA. Nessa época eu estava feliz que eu tinha imóvel próprio já. Meu Deus. E o que está acontecendo agora com o INCC? Tá para baixo. Né? Então o IGPM está negativo. Então é hora de comprar apartamento na planta. Então, é hora de comprar empresas que vendem apartamentos. Porque o grande ponto é, você olha assim, o preço do aço está caindo, o preço do PVC
Tá caindo. Então, quer dizer, os custos de construção, a gente falando com as construtoras, elas estão com custos para baixo, né? E você tá, de novo, com a curva de juros para baixo, né? Você tá com uma demanda, e está com uma demanda resiliente na venda. Então, eles estão colocando nesses projetos, pensa que cada construtora é um monte de projetinho, né? Você tem aquele terreno lá que você comprou, tal, não sei o que lá, ou fez permuta, tal, custo vai todo... botou o prédio para cima, vendeu o apartamento. É aquele projeto, tem outro projeto, tem outro projeto, outro projeto. E o ROI, né, você mede o retorno no projeto com o ROI, daí o ROI consolidado da empresa, né, que é o Return on Equity, mas da empresa, elas estão entregando margens mais altas e retornos mais altos. E a gente já esperava, né, tanto no governo Bolsonaro ou Lula, você tem incentivo para o setor na parte de baixa renda. Né? Aí se ampliou as faixas, né? Do baixa renda. Então, quer dizer, você tem preço total do imóvel que pode se adequar, pode ser enquadrado mais alto, né? E com essa queda de projetar de juros, você aumenta o affordability, né? A capacidade das pessoas também. E nessa parte de baixa renda, na verdade, você tem subsídio, né? Nas taxas. Uhum. Então, a gente está bem otimista com o setor, a gente tem posição em várias empresas do setor, e eu diria, não só na baixa renda, mas também na média alta tem empresas que estão executando muito bem, né? Então, a gente gosta muito do setor. Se quiser citar nome, você tem Cury, Direcional, Tenda, Cirela, são empresas que a gente tem em posição comprada e que a gente está positivo com o setor, com esse cenário todo de juros. Né? Você falou de construção, deixa eu mandar um abraço aí pro Jonas Almeida e Leonardo Viana, da Capital Investimentos, sem I, então é Capital Investimentos. Capital. Tive um almoço com eles e, os caras manjam muito do setor de construção. Tá. Um abraço para eles e acompanham todo o Market Makers. Então, por exemplo... Foi, Cury, Direcional, Tenda e Cirela. Tenda e Cirela. Notar aqui. Mas tem várias outras boas empresas, assim, mas o ponto é muito mais setorial. Uhum. E o fato que você pode também dividir a sua aposta em diferentes empresas é bom para a questão até de liquidez. Coloca um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Você não fica preso numa ação só. Né? Porque é um efeito mais macro aí ocorrendo, mas no micro essas empresas têm executado muito bem. Tá? Que outros setores? E assim, esse dá para ter uma posição grande? Porque são... Dá para ter, sim. Eu achei assim, exatamente porque você divide em várias, né? Você pode ter, vamos lá, Cirela de market cap a maior, você pode ter uma posição razoável e você pega um pouco lá em Direcional, um pouco em Cury, um pouco em Tenda. Assim, você tem... Dá para ter, a gente está mais ou menos aí agora com 7 a 8%. Nas quatro. Somando. No setor. Tá. Né? Junto a isso, né, vamos lá, tem uma gama grande aí, né, mas vamos para utilities, tá? Utilities são empresas tanto de setor elétrico quanto também de saneamento, né, que aí tem vários questões diferentes em empresas, né, tem empresas que têm com um retorno, quando você olha qual que é a TIR daquela empresa e atrelada à inflação, né? E o yield da TIR da empresa é muito mais alto, né, que a NTNB, que é do IPCA mais IMAB, né, que a gente comentou. E tem empresas que estão passando por um processo micro, né, até, por exemplo, a própria Eletrobras é uma empresa que recentemente até mudou o CEO, né, foi o Ivan Monteiro, e tem um trabalho sendo feito micro de corte de custos da empresa pós a desestatização, né? E a gente acha que ela está num nível de valuation interessante considerando isso. Quer dizer, valuation, lembra, não é a coisa mais importante, mas é importante. Mas o que interessa é o que acontece na margem com a empresa. E acho que tem várias coisas acontecendo lá que vão demonstrar uma melhora de resultado. Né? Quando a empresa é estatal, tem um monte de coisa que ela não pode fazer. Quando a empresa não é mais estatal, ela pode cortar custos, demitir gente, fazer um PDV, pode ter contestação, tal, mas é parte do processo. Tem coisas que são ruído, tem que ver o que está acontecendo. Tem um monte de questão judicial de Eletrobras que para ser resolvida, tem coisa que está em depósito judicial, tem um monte de simplificações que vão acontecer e que vão demonstrar o resultado. Então a gente gosta de Eletrobras. Nesse mesmo tema, a gente gosta de Copel, que é uma outra empresa que foi desestatizada,
seguindo o mesmo modelo, e também tem um yield atrativo, também corte de custos e um monte de coisa desse tipo. E a gente gosta das empresas de saneamento que estão aí para ser privatizadas, né? Notadamente a Sabesp, né? E a Copasa, que é a empresa estatal de Minas Gerais, né? Dessas aí, o que a gente mais tem é a Sabesp, tá? E a gente está vendo aí o governador Tarcísio muito enfático no processo, né? Avançando, fazendo acordo aqui com as prefeituras, né? Porque o contrato de saneamento da empresa é com cada prefeitura, então tem todo um processo burocrático que tem que ser feito, e a gente acredita que essa empresa vai ser privatizada em meados do ano que vem. Deixa eu fazer uma perguntinha sobre Sabesp. Tá Até bom. porque você é um gestor que é bem mais ativo do que os, vamos dizer, os long onlys tradicionais, né? Eu tenho sentido um certo consenso, principalmente entre os gestores paulistas com Sabesp. Até recentemente a Miles divulgou uma carta super profunda de Sabesp. É uma das maiores posições. Tem sido comum entre os gestores que converso, ou eles têm Sabesp, ou eles têm muito Sabesp. Aí eu lembrei do começo você falando, da Natura, né? Que todo mundo tinha Natura e tal. O quanto isso, de certa forma, vira um alerta para você, ou o valuation ali é tão descontado que você fica confortável. Mas o fato de ter muita gente já com a ação já começa a te deixar um pouquinho ressabiado? Não, excelente pergunta. Eu acho que... e é engraçado que, assim, o que você falou é perfeito. O pessoal de São Paulo tem mais Sabesp que o pessoal do Rio. Ah, sim, o Rio né? não... O Rio não sei qual tem é o um... preconceito. Se ela chamasse Saberge, aí eles teriam, de repente. Mas, tem um monte de amigos no Rio e Fica tal. aí a Então, provocação, né? mas tem um certo bairrismo. Assim, você pode falar que tem um bairrismo em São Paulo, mas eu acho que tem a questão... essa é uma questão importante para sempre ser olhada, tá? E a Sabesp não está com uma performance boa no ano, tá? Mas tem a questão de que você vai vendo os steps que estão acontecendo na direção do processo de desestatização. E estão ocorrendo. Tem um valuation, tem a base de ativos regulatória, ela negocia, né, no valuation com desconto em relação a essa base de ativos regulatória. Então tem todo um processo aí para acontecer. A gente acha que o que vai acontecer na margem? Vai acontecer isso, o pessoal vai se animar. Tem muita gente que é cético, acha que não vai conseguir, acha que vai chegar na eleição do ano que vem sem conseguir, etc, etc e tal. Né? A gente acha que vai, assim, o que a gente está vendo das medidas do Estado e do avanço está sendo na direção que a gente espera. A gente tem uma posição, não é uma posição gigante, né? Mas eu quis colocar como tema, né? Falar das utilities, a gente tem principalmente os principais apostas são Sabesp, Copasa, né? Em Minas Gerais, Copasa é a empresa menor, né, de valuation, então a posição é menor, né? A liquidez da ação também é menor. Ali o modelo seria um pouco diferente, seria um modelo de venda da empresa inteira. Então até o valuation em termos de múltiplo na Copasa vai ser mais alto, né, caso aconteça, tá? Ela também trada com desconto em relação à base regulatória de ativos e o valuation seria bem maior. Aí a dificuldade ali é mais política, né? Do Zema, a habilidade política aqui do Tarcísio, e tá com o Kassab, né, como secretário, é maior, né, e tá já atuando de uma forma mais rápida e mais veemente do que o Zema. O Zema ali tem uma dificuldade ainda um pouco maior na Assembleia, né, de Minas Gerais. Então, mas a gente acredita que vai avançar também, tá? E a Eletrobras e Copel são os processos que já foram, né? Tirando isso, vamos lá. Aliás, só um adendo, viu? Lá na Expert, teve a Expert semana passada, né? E conversamos com muitos gestores. Teve um gestor que falou, ele é um pouco fora do consenso, falou que está short em Eletrobras. Eu falei, poxa, vem aqui contar. Ele falou, não, já não quero nem falar dos meus longs, vou falar de short, então. Aí mandar um abraço para esse gestor aí que... Um abraço, gestor anônimo. Está sozinho mesmo, porque a Eletrobras é outro que o pessoal tem... Não, mas eu vou te falar que a gente... ficou um tempão fora de Eletrobras. A gente tinha Eletrobras lá na época da desestatização, né? E foi feita a oferta a R$42, o papel caiu para 40, depois foi para 46, 47. Em algum momento, porque como caiu muito o preço de energia elétrica, a gente resolveu sair. A gente quando estava nesse nível aí de 46, acho por aí, a gente ficou fora de Eletrobras, né? E teve algum momento que a gente fez short por causa do preço na margem, porque choveu muito. Um dado que você pega e, a geradora está descontratada, ela ia decepcionar naquilo, e a gente chegou a shortear.
Mas aí quando foi para um pouco abaixo de R$40, a gente zerou o short. Pô, ela bateu R$33. E a gente comprou ela por volta do 34, né, por aí. E agora ela tá nos 30 e alguma coisa, né? 36, coisa do tipo. Então, voltou a ter um valuation atrativo, porque o valuation está bem abaixo do que estava na época da desestatização lá, que era R$42. Então, de novo, tem a questão do preço, que é relevante, né? E a gente gosta agora. Mas, mais uma vez, é um papel que a gente tradou, estava long, virou short, zerou, aí ficou long Virou de novo, algumas e vezes. agora a gente tá long de novo. Esse combo utilities aí é mais ou menos quanto da carteira? Cara, eu diria que é uns 13, 14%. Uns 13%. E o das construtoras home É builders? 7, 8. Mais ou menos uns Ah, 7. Por volta de 7. Tá? Acho que talvez um pouco abaixo, mas sei lá, 6,5%, 7%. Vamos lá. Tem um outro tema, que é o tema... aí vamos para a área financeira, né? Que é o que se chama Financial Deepening, né? Que outra empresa que a gente carregou uma posição short por bastante tempo, né? A gente, por bastante tempo, teve um par que era comprado em BTG, né? E short em XP, né? No período do ano passado, porque, de novo, lembra uma das consequências lá, que é a fuga de investidores da renda variável, a baixa do apetite a risco? Com isso a gente falou, cara, quem que é o cara que se prejudica com baixo apetite a risco? E que estava passando também tipo, uma questão de custo, assim, foi meio dor do crescimento, né? Então, vocês vivenciaram isso por um tempo na sua carreira, mas assim, de crescer demais, de ter uns planos meio mirabolantes, e um pouco um descontrole, porque as coisas estão dando certo, e a gente viu, de novo, né? Lembra que eu falei do viés do CEO da empresa, que sempre acha que tá bom, ou que se caiu muito é para comprar? O que está acontecendo na margem? O que está acontecendo na margem na XP? Diminuição de apetite a risco, com custos fora do controle. A gente falou, cara, esse cara vai decepcionar, vai ter menos net new money, etc e tal, tá tendo estresse entre sócio, é uma fórmula ruim, né? Short, né? E a gente olhava aqui o BTG, né? Um grupo de sócios fantástico, né? Assim, os caras, o BTG passou por uma série de questões entre sócios na história dele, né? Pactual, BTG. Agora, você tá aí com o Esteves e o time todo, Esteves, Saúl, o time todo, você sabe quem que é o cara que manda no IB, o cara que manda no crédito, o cara que manda na área de mercados, o cara que manda na tesouraria, o cara que manda na corretora, todos os caras, assim, super bons, super experientes, conhecem muito, sabe? Um mega time. Então a gente falou, cara, aqui tá acontecendo isso, né? O nível de pessoas aqui é super alto, execução super boa, né? Vão estar long BTG, vão estar short XP. Né? A gente cobriu o short XP depois do resultado do quarto TRI desse ano. Né? Quarto TRI do ano passado, a XP decepcionou no resultado, a ação caiu. E o que é interessante, falar uma experiência interessante, dessas ações de empresas brasileiras que são listadas fora. A base é muito gringa. Você tem muito hedge fund. O que acontece quando uma empresa decepciona e você está com essa base com muito hedge fund americano? Cara, os caras destroem, os caras não têm dó. A ação da XP, quando saiu o resultado do quarto trimestre desse ano, ela caiu 20%. Ela saiu de $17 para 13. A gente cobriu o short ali. Tá? E ficamos zerados um tempo, a ação bateu $10. Quando a ação mais ou menos voltou para... Estava entre 12 e 13, a gente começou a ver na margem, que era essa época ali de que a gente começou a se animar, em abril. A gente começou a falar, cara, a XP é um dos caras que vai se beneficiar dessas coisas estarem melhores. E fomos comprando ali com uma certa cautela ainda. Era 12, 13 dólares e tal. Chegou a comprar ali, a ação foi para 16, ou 16 ou 17, a gente zerou. A gente comprou do 12. Aí a gente viu que o negócio continuava bem, apetite a risco maior, o mercado começando a andar, cara, não, XP é o cara para surfar isso. Né? XP, o que é o negócio de XP? Ela tem a melhor
capilaridade para distribuição de produto financeiro, assim, é inquestionável. Falou da Expert, né? Não tem nada igual no Brasil. E é isso, ela tem isso. Se tem apetite a risco aumentando nesse processo, cara, a XP, e agora, acho que eles aprenderam, né, com essa dor do crescimento, de controle de custos, né, sem fazer, sabe, ter uma coisa de controlar, ok, qual que é o retorno neste investimento de patrocinar, sei lá o quê, como é que você mede isso? Qual que é, o que está gerando de negócio? A gente conversou com eles sobre isso. A gente falou, pô, você está patrocinando umas coisas, não deve. Aí agora eles estão mostrando por isso, tem uma métrica, eles estão mostrando uma métrica que existe. Não é um negócio, vamos patrocinar o que for, está crescendo, está tudo bom. Não. Eles aprenderam. Isso é muito bom, né? E o que está acontecendo vai ser esse aumento de risco. Aí, por exemplo, vocês viram, acho que todo mundo comentou aí no mercado, teve uma debênture recente da EGEA de 5 bilhões de reais que foram captados e que tinha um incentivo para as instituições, para os bancos, que no FII, de que se tinha a ideia de spread inicial dessa debênture, se o spread fechasse, eles tinham uma performance, eles ganhavam mais FII, porque o spread, a debênture foi colocada no spread mais fechado. E você teve um pagamento de FII para todos os colocadores de 17% da oferta, ou seja, 1 bilhão de reais. A XP levou, eu não tenho o valor exato aqui, mas por volta de 100, ordem de grandeza, 100 milhões de reais. Isso faz uma mega diferença. Você pensa assim, essa receita de 100 milhões de reais de colocação de uma debênture, ok, um caso que não é o padrão, obviamente a gente sabe disso. Não, mas assim, ela só ocorreu porque você tem um aumento de apetite a risco e porque a taxa fechou. Volta lá para fevereiro, né? Pós-evento Americanas foi janeiro. O mercado estava fechado. Não tinha como esse resultado de 100 milhões acontecer. Não existe. Então, assim, o short XP que era feito antes, era baseado, você tem um monte de receita que não vai vir. Sim. Agora, de repente, teve essa debênture. Quantas mais vão vir? Não desse tamanho, tal, não sei o que lá. Mas aí, até porque... quantas mais ofertas? E o giro, tal. Pensa daqui, e o juro baixando de 10. Né? E os caras aprenderam com a questão de custo. Então, agora a XP é uma posição relevante nossa. E a gente estava short até o resultado do quarto trimestre. A gente carregou um short um bom tempo. Quando a gente shorteou a XP, foi em 21, a XP estava acima de $40. Né? Então, efetivamente, você tem, agora está num outro nível e tem um aumento. Então, e aí a gente continua longo no BTG. Então, a gente tem BTG, a gente tem XP, né? E a gente gosta também de Itaú. Né? Itaú, dos bancos privados grandes, foi o cara que melhor executou, né? O Bradesco executou mal na parte de crédito, foi mal. Mas aí não é financial deepening, né? A gente tá não, aí já não é mais financial, mas estou falando da parte financeira, né? E lembra que eu te falei de pico de inadimplência, né? Que eu comentei naquele processo que os bancos estão falando que o pico vai ser agora, durante o terceiro trimestre. Por volta de agosto, você começa a melhorar na margem. Quando você começa a baixar a inadimplência, você começa a oferecer mais crédito. Então, o Itaú vai acelerar mais crédito primeiro que o Bradesco, que ainda está trabalhando com os problemas que ele teve com crédito. Primeiro que o Santander. Então é o cara que melhor executou. E a gente tem ainda uma outra posição também, que não é muito grande, mas que a gente acha que é um cara que surpreendeu positivamente, executou muito bem e entregou o resultado, que é o Nubank. Tá? Então, o Nubank é também um outro que a gente já teve posição short no passado, já teve posição long, já teve short de novo, long de novo, e a gente tá long. E... Quando você falou várias vezes que valuation não é a coisa mais importante, já veio na cabeça assim, acho que o Salomão tem Nubank. Que de fato tem entregado um resultado surpreendente. Sim, mas sim. em termos de valuation, assim, quando você olha lá atrás e fala, cara, o Nubank tá acelerando o crédito, tal, não sei o que lá, ele vai explodir. Eu ouvi isso de vários outros banqueiros. Tem um certo... bairrismo. Não bairrismo, um ciúme, uma inveja. Outros banqueiros falando, cara, o cara que dá crédito assim, dessa forma, tá acelerando assim, vai se ferrar com esse aumento de juros. Tal. O cara passou por esse momento. Pensa bem, quando a gente olha o Nubank e o modelo deles, passaram por este momento de aumento de inadimplência, né? E de juros bombando.
pô, tranquilos. E o cara tá entregando mais resultado do que se espera. A coisa importante do Nubank, assim, o Nubank, eles têm um tremendo mérito, eles conseguiram, assim, eles são mais ágeis, tal, eles criaram uma marca, né? É muito difícil criar, a gente sempre gostou de business de marca, né? Em consumo, eu já falei isso algumas vezes, tal, que é o cara que é mais resiliente. Pô, bancos é um setor que não é querido, certo? Pelas pessoas, que banco é sempre olhado com o cara que tá te cobrando e tal. O Nubank cobra igual. Mas a prestação de serviço dele é mais friendly, mais ágil, mais jovem. E ele criou uma marca. Entendeu? Então ele é um banco, se pensar assim, pô, para um cara que é querido, o Nubank não é um cara, pô, não gosta do Nubank e tal. Não. E ele criou essa marca entre os jovens. Então, por exemplo, o Nubank é uma outra posição. Quando você pega essa parte financeira, então você somar Itaú, XP, BTG e Nubank, tô fazendo a conta aqui, 9 vezes fora, tal, a gente vai ter 7, 12, vai ter uns 16% nisso, por volta disso. Por volta de 16% nesse cluster financeiro, tá? E eu vejo, e assim, quando você olha valuation, né, obviamente os valuations, né, andaram, tá? Você pega a própria XP, ela bateu $10 esse ano, ela tá por volta de $26, né, mais que dobrou, né? Mas quando você olha essa mudança de expectativa de resultado e quando você olha para ano que vem, você revisou o earnings muito para cima. Então quando você olha o múltiplo dela e pensa o que ela pode entregar e o potencial ali, é grande. Então é um cara que eu vejo, com esse cenário que eu tenho macro mais favorável, tempo para frente é um dos grandes vencedores. Vamos começar a falar de short? Salomões. Eu não sei se vai dar. Mas a gente fala pelo menos de algum setor, porque a gente prometeu. Vamos pegar então, para finalizar, uma parte short, para depois a gente entrar no ping-pong, porque hoje é um daqueles dias que a gente tem horário no estúdio, né? Infelizmente. Tá bom, vamos lá. Alguns shorts, né? E eu não tenho. Vai ter que ser 5 minutinhos, tá bom, sem margem de erro, hein? Seja salomônico. Tá bom, sim, senhor. Vamos lá. As principais posições shorts que a gente tem é a Ambev, que eu falei que estava long lá no passado. Quais são as razões, né? Primeiro, é uma das empresas, ela está num cenário competitivo difícil, então pensando só no business dela, efetivamente, com Heineken, com Petrópolis, que está em RJ, e quando a empresa está em RJ, ela consegue fazer algumas coisas de forma mais ágil, mais agressiva. Então ela está sofrendo competitivamente, né? Aí você tem uma questão do JCP, tá? Que a Ambev é uma das empresas que mais se beneficia, né, de JCP, e com fim potencial de JCP, ela vai ser afetada no earnings dela. Tem uma questão de Argentina. A Ambev, há um bom tempo atrás, comprou a Quilmes, a cervejaria argentina. Ela tem uma posição lá na Argentina relevante, né, a empresa líder lá de cerveja. E que é uma coisa interessante, né? Ela reporta o resultado de Argentina pelo câmbio oficial, tá? E, na verdade, o câmbio aqui no Brasil tinha o dólar. Câmbio oficial da Argentina. Dólar. Eu sei, mas assim, no Brasil lá atrás, assim, os mais novos não vão lembrar isso. Mas assim, tinha um dólar paralelo. Então, e lá tem o câmbio oficial e tem o câmbio blue, que é o paralelo, tá? Que é o dobro do oficial. Com a mudança de governo que vai ocorrer, a tendência é que você tenha uma convergência, né? Você vai ter uma série de mudanças e convergência do paralelo pro blue. Então, com isso, só na tradução do resultado, você vai ver que o EBITDA da Ambev é menor. Então, ele também vai cair, porque você tem uma parcela razoável do EBITDA da Ambev lá. Tá? Então, você tem esse impacto só no translation, vamos supor, do resultado de Argentina. Tem a questão de concorrência, competição aqui que está forte. Tem a questão de benefícios fiscais que ela tem, que estão ameaçados. Então, eu não vejo nada muito bom para a Ambev. Uma coisa boa para a Ambev, eu vou te falar o que é. É um short consensual. Tá? Como você falou da Sabesp, é a única coisa boa para a Ambev. Tá? Que aí já é uma ação já tem mais gente shorteada, não é que tenha nenhum estresse no aluguel da ação e tal, mas eu não vejo, nesse cenário que eu vejo de apetite a risco melhorando, uma coisa muito boa para a Ambev. Ela é um bom short para um mercado melhor. Tá? Ela é uma empresa staple, né? Então
Até no paralelo que você fez com a XP, né? Tipo, a XP é uma empresa que naturalmente ganha nesse mercado porque ela é mais, até usar um termo meio tosco, né? Ela é mais betada. Correto. Né? Não, é isso aí. E a Ambev acaba sendo menos betada. Ela né? é um short que não vai dar muito susto. Betada pelo beta, né? Exatamente. E assim, não vai dar muito susto. Um outro setor que a gente não gosta, tá? E a gente não gosta dele historicamente. A gente só teve uma ação long nesse setor, que a gente continua long, mas a gente está short numa parte das outras empresas, que é o setor de e-commerce. Tá? É um setor que sofreu bastante com competição, com o crescimento da Mercado Livre, com o crescimento da Amazon, com a vinda da Shopee, né? Então... Nesse setor, o único long foi Mercado Livre. Mercado Livre, a gente está long, a gente gosta da empresa, a gente já teve mais long, mas a ação andou bem, a gente reduziu, e a gente não, assim, tá tendo agora, vai ter a oferta de Via Varejo, né? Mas, de novo, as empresas estão alavancadas, elas vão precisar, elas queimam caixa, a margem muito apertada, né? Uma empresa que a gente acha que em algum momento vai precisar fazer uma oferta também, né? E a gente tá short é a Magazine Luiza. E detalhe, é engraçado, a Magazine Luiza, a gente shorteou na cota 1 da Norte. Na cota 1 da Norte, em 29 de janeiro de 2021, você pode olhar lá, a Magazine Luiza era R$25. Magazine Luiza agora está abaixo de R$3. A gente já carregou short por bastante tempo, por mais de 12 meses, a gente cobriu, depois a gente fez short de novo. A única vez que a gente teve long Magazine Luiza foi no dia que teve o evento Americanas. Que a Magazine Luiza abriu também caindo, e a gente falou, cara, saiu um competidor, a gente não tinha posição, vamos comprar, a gente fez uma compra tática ali, aí ela até nesse dia fechou subindo, depois subiu mais por uma semana, a gente ganhou nessa uma semana longa e saímos, nunca mais tivemos Magazine Luiza, faz muito tempo que a gente não tinha posição, tempo com agora em agosto, a gente resolveu, a gente falou, pô, após a corte de juros, a gente estava com receoso que o corte de juros ia fazer as ações andarem bastante, a gente não estava short, quando a gente viu que o mercado estava patinando, a gente faz mais ou menos um mês que a gente resolveu shortear, e a gente acha que, assim como a Via Varejo está fazendo oferta, a Magazine Luiza vai ter que fazer alguma oferta em algum momento. Pô, imagina um programa especial, junta Henrique Breda e Gustavo Salomão. Breda talvez foi o gestor que mais ganhou long Magalu, e o Salomão talvez o gestor que mais ganhou short com Magalu, né? Se shorteou lá perto do 25. Se organizar direito, todo mundo ganha. Então, se adaptou muito bem. Isso é o long and short. Tá, vamos lá então agora para o ping-pong, um momento Marília Gabriela do programa. Salomão, livros, música e um convidado. Como estamos com o horário apertado, não precisa dar tanta explicação para cada um deles. Só lembrando, os livros que são recomendados estão todos no mmakers.com.br/biblioteca. Um monte de livro lá já. Tem lá livro. E meio de livro já. Então, Salomão, fico chamando de Salomão, eu fico meio, parece o Chaves vendendo... Eu tenho uma cola aqui dos livros até, porque o Renato me passou isso, eu tava vindo pra cá, falei, cara, deixa eu anotar o nome dos livros, que tem um livro que eu... Tem altas emoções aqui. Isso. Tem um livro de mercado primeiro. Então, tem um livro recente, que eu comecei a ler, então não li ainda, mas assim, recomendo, porque eu gosto muito desses livros que contam uma história real que aconteceu no mercado, né, chama Black Edge. Black Edge? Quem que falou desse livro? Não lembro. Foi agora. Que é a história do SAC, que é um hedge fund gigante americano que teve acusação, né, de insider information, de coisa que é do Steve Cohen. Conta essa história de todas das investigações, do que aconteceu, tal, etc. Então, está na minha mesa de cabeceira. Lembrei. Lá na Expert, Fábio Fischer, um abração para ele, um grande amigo nosso. Fez um painel lá na Expert, pediu lá uns conselhos e tal, enfim, eu gosto muito dele. E ele falou, quando eu encontrei ele lá, ele falou, você tem que ler esse livro. Falou de Black Edge. Então foi... Fábio Fischer, excelente pessoa. Grande amigo Fischer. também. Sou muito fã desde que ele fazia lá, não sei se conheceram, né? É verdade, né? Tudo do Credit Suisse, né? Exatamente. Agora um livro de tema livre, Gustavo. Tem um outro livro que assim, ele é bem longo, tá? E eu tô lendo aos poucos, mas é para quem gosta do YouTube, né? Que é um livro do Bono que chama Surrender. Que ele vai conta a história da banda, tá? E é legal que dá para ler, tem vários capítulos que conta um pouco a história de cada música, como é que foi, o que aconteceu, uma coisa que ele fez pra mulher dele, outra coisa que era um estresse que estava acontecendo, sei lá o quê, com um amigo, com não sei quem. E é muito interessante porque eu sempre fui fã do YouTube.
né? E, pô, são músicas... Nem todo Salomão é perfeito, né? Não, nada contra. Mas assim, década de... É mesmo? Década de 80, mas assim, mas principalmente década de 80, dado que eu sou um Salomão mais velho, né? U2 sempre foi uma das minhas bandas preferidas naquela época. Anti-recomendação de livro. Aquele livro pra morrer antes de ler. Cara, tem vários desses livros que são meio de conceitos, assim, de ideias que tem... por exemplo, pega um que é o Full by Randomness, do Iludidos Taleb. pelo acaso. Então, do Taleb, que é basicamente aquela história que, pô, você tem a sorte, né, como uma coisa muito importante, e daí... Mas aí fica repetindo, né, o tema, não sei o que lá, e você fala, tá, beleza, a sorte faz parte. Ok, e aí? Valeu. Temos que juntar os fãs de Taleb com os não fãs de Taleb. No octógono, né? Não, mas não é que, assim, eu só acho que... Não, é que o Taleb aparece muito como, ó, essa é a minha dica de leitura e essa é a minha dica de anti-leitura. Aparece dos dois lados, é impressionante. O consenso é não ter consenso. Uma música e por quê? Cara, uma música... Vai ter até show esse fim de semana, eu irei. Uma das minhas bandas preferidas é o Foo Fighters. Pô, estaremos lá então, olha lá. Opa, pois não. Salomanos no Foo Fighters. Eu também estarei lá. Olá, então, vai ter o camarote do Market Makers. Vai. Everlong. Porra, Everlong, cara, essa música... Um dos clipes mais legais do mundo também. É um clipe muito bom, essa música marcou o início do meu relacionamento com a minha atual, como se eu tivesse várias, né? Com a minha esposa. Acho que foi uma gafe, autofado. Da sua única e amada para todo sempre. Mas que eu ia falar meu atual relacionamento. Eu não tô acostumado a falar agora, esposa, né? Ele vai tomar esporra, é melhor ela nem tirar. Assiste, ainda bem que ela não assiste. É melhor. Mas 2-3 meses de casado eu ainda não consigo chamar de esposa, né? Opa, meus parabéns. Parei de falar minha mina, pelo menos, né? Isso aí ela odiava. Fala patroa, elas adoram. Mentira. Adoro. Não se deve falar isso. Meu amor. Um convidado que você gostaria de ver aqui sentado no Market Makers na sua cadeira para contar a história. Pode ser o mesmo que eu falei da outra vez e que vocês não trouxeram? Pode. Até porque eu não lembro qual era. Sr. André Esteves. Pô, Dedé. A gente não quis chamar ele, cara. A gente acha que nem tem muita coisa para contar. Não. Mas assim, eu acho legal, assim, esse pessoal, tanto da época como entrei no Garantia, né? Pessoal da época, Garantia / Pactual, né, das antigas, é que a maioria deles não vai querer vir, né? Então, como vocês estão aqui mais próximos... Mas a gente podia fazer um episódio especial dessa época do Garantia, e juntar as pessoas que falam, né? Porque tem os caras que não falam, né? A maioria não vai falar. Mas o Esteves, pô, a gente... Se você tiver o zap dele, faz ali um lobby pra gente, em algum momento ele vai aparecer aqui, com certeza. Salomão. Vamos encerrar com um brinde? Em alto estilo. Eu sei que você é short Ambev, mas pode ser long Spaten. Lógico. Se for para o Oktoberfest, né, para Blumenau com a Spaten, você já tem já vai garantir aí a felicidade. Um brinde, Cheers. então. Saúde. Um brinde. E o QR Code tá por aí, o link tá aí para você conseguir ir para Blumenau. É isso, tá aqui na tela o QR Code se você tá vendo pelo YouTube, ou o link na descrição do podcast. Pra você ir para Blumenau com a Spaten. É isso. Brimo, valeu demais pelo papo. Obrigado mais uma vez, obrigado aí, Renatão. Valeu Gostei muito do call e a gente vai acompanhar aqui na margem como é que vai ser a evolução do mercado. Por favor. Renatucho, mãozinha com aliança, valeu demais. Valeu você que acompanhou até o final, deixa aquele joinha se você gostou do vídeo. Lembrando sempre que toda quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo aqui do Market Makers. Mas ativa o sininho que toda semana a gente traz um novo insight aqui, um vídeo novo que a gente tem preparado ao longo da programação. Eu me despeço aqui, beijo grande e tchau! O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.